Olá, bom dia. O NE1 está começando, agora são 11 horas e 47 minutos. Hoje é dia 24 de junho, dia de São João, e é claro que as nossas equipes de reportagem, Globocop, Drone, Globomoto, estão pelas estradas para ajudar quem está voltando para casa depois de todo esse feriadão. Aqui na nossa super tela, as imagens para você. Olha só, a gente tem a BR-232 em Gravatá, BR-232 na entrada do Recife, também a BR-101 Norte no sentido Recife e BR-101 na cidade universitária. Movimentação intensa aí em todas as câmeras. E a gente vai mostrar como é que está esse movimento de retorno em todos esses locais. Esse é um dos destaques do NE1 que vai mostrar também. Devotos de São João participaram de uma missa hoje na paróquia de São João Batista, no bairro do Sancho. O santo também é padroeiro lá do bairro. E durante o dia tem programação especial para festejar. Moradores do Recife, região metropolitana, notaram que a fumaça das fogueiras deixou tudo cinza e não se dissipou como de costume. Recebemos mensagens de pessoas que relataram alergia respiratória, coceira nos olhos e outras queixas de saúde. Lembrando sempre que o NE1 é feito com a sua participação. O QR Code está no ar, é só mandar a sua mensagem para a gente. Também seguir a gente no nosso Instagram, @ne1.globo. Vamos juntos até 1h da tarde. 11 horas e 49 minutos, a gente tem imagens do Globocop que está sobrevoando a BR-232 na cidade de Gravatá. Você acompanha aqui nas imagens a movimentação na rodovia. Desde cedo, muita gente retornando aí para a capital. Teve feriadão emendado desde o Corpus Christi até agora São João. Muitas pessoas pegaram estrada ainda na semana passada para aproveitar as festas. E hoje, muitos veículos retornando aí à região metropolitana. Então, se você vai pegar a BR-232 nessa volta, venha com calma, porque pode ter engarrafamento ao longo da tarde. Você está acompanhando aí nas imagens que está o trânsito bem parado, chovendo no momento. Essas são imagens da BR-232. Trânsito parado, totalmente parado nessa volta para casa. Muita paciência, então, para quem está retornando. É importante sempre ficar atento à sinalização e redobrar os cuidados no volante. Muita gente utiliza o acostamento, é uma infração gravíssima. A multa é no valor de R$ 880,41 e o motorista pode pegar 7 pontos na carteira e ultrapassar pelo acostamento é ainda mais grave, resulta em multa de R$ 1.467,35 e também gera 7 pontos na CNH. A gente lembra que o acostamento deve ser sempre preservado para veículos em situação de emergência, como ambulâncias e viaturas. Você está acompanhando também nas imagens a via local também parada, então a BR e a via local paradas nesse momento. E a gente vai seguir agora para outro trecho da BR-232, na entrada do Recife. Nesse momento, movimentação já mais tranquila, né? Imagens de drone aí do cinegrafista Ezequiel Quirino. Nessa entrada, o trânsito costuma ficar um pouco mais tranquilo. Essa é a parte que tem 3 faixas, né? A rodovia fica um pouco mais larga. Essa rodovia passou por uma obra que alargou essa parte da entrada e saída do Recife, mas muitas vezes acaba engarrafando. Não é o que você está vendo nesse momento nas imagens. O trânsito está seguindo com mais fluidez. Tem que ter paciência e seguir com calma para quem está voltando. Esse é o trecho final da viagem. A gente lembra que ali no bairro do Curado, em Jaboatão, o Departamento de Estradas de Rodagem, o DR, informou que até às 5 horas da manhã de quarta-feira, a lombada eletrônica, no sentido de quem vem do interior para o Recife, está desligada justamente para melhorar o trânsito. E a gente reforça aqui que é importante seguir a sinalização e a velocidade máxima permitida na rodovia em cada trecho. Vamos agora seguir para outra rodovia, vamos para a BR-101. Esse é o caminho de quem volta de viagem nessa época do ano de São João. O repórter cinematográfico Elvis Lopes, na Globomoto, seguindo aí na 101. É hora de voltar para casa. Foi um feriadão para muita gente que folgou desde quinta-feira, né? E nesse caminho de volta, a gente sabe que são cidades da Paraíba e Rio Grande do Norte, de quem também aproveitou muito São João nessas cidades. Vale a pena sempre o alerta para você que vai voltar. Dirija com cuidado, com tranquilidade, para você voltar para casa sem problemas. E você acompanhe agora, 11 horas e 52 minutos, a volta para casa na BR-101 com um movimento bem tranquilo nesse momento. Vamos agora circular com a ajuda das nossas câmeras. A gente começa com a Rua Acre, no bairro de Afogados.
comerciantes estão trabalhando. A gente tem acompanhado essa câmera aí ao longo da semana, dos últimos dias, sempre a movimentação muito intensa. Hoje a movimentação já é um pouquinho mais tranquila, a gente consegue até que ver que tem venda de milho, movimentação bem tranquila nesse dia de São João, mas muita gente trabalhando lá no comércio. Vamos agora para a Avenida Agamenon Magalhães, no sentido Espinheiro. No centro da imagem, os carros vão para Olinda. Agamenon, que é um dos corredores mais movimentados do centro da cidade, e hoje ainda está bem movimentada também, né? Vamos dar uma olhadinha na Zona Sul, Avenida Boa Viagem, no Pina. Os carros vão no sentido centro, mais adiante lá quem segue para a Avenida Antônio de Góes. Na Avenida Boa Viagem, movimentação tranquila, o pessoal aproveitando a praia nesse dia de São João. E agora sim, mais adiante, lá na Avenida Antônio de Góes, no bairro do Pina, a gente vê que tem ciclofaixa. É importante sempre ficar atento aí à ciclofaixa e à sinalização da via. Os carros vão no sentido Cabanga e a movimentação é tranquila nesse momento. O dia de São João também tem um forte significado religioso. Em várias igrejas do estado, fiéis se reúnem para homenagear o santo que batizou Jesus Cristo. São João Batista é considerado o representante da humildade e da espiritualidade. Na zona oeste do Recife tem uma paróquia dedicada ao santo e missas são celebradas durante todo o dia. Quem está por lá e mostra para a gente é o repórter Gustavo Ferreira. Oi, Gustavo, bom dia para você. Oi, Mário, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está com a gente agora no NE1. Eu estou aqui no bairro do Sancho, zona oeste da capital, na rua Padre Ibiapina, em frente, olha só, à paróquia de São João Batista. É uma igreja com mais de 100 anos, que congrega os devotos, os fiéis de São João Batista aqui da região, não só do Sancho, mas também da Várzea, de outros bairros aqui próximos à zona oeste do Recife. Neste momento, ainda está acontecendo a missa, que começou às 10 horas da manhã, uma celebração muito especial, a igreja lotada desde o início. A gente estava lá dentro, fizemos algumas imagens, Everaldo Silva registrou o início dessa celebração e muitas pessoas, algumas até ficaram de pé, estão até agora acompanhando os ritos finais dessa celebração, agora com um coral que está se apresentando lá dentro, já teve queima de fogos aqui fora. Essa celebração é muito importante porque São João Batista é uma figura muito importante da Igreja Católica, né? Não só para os nordestinos, né? Pela cultura das festas juninas, mas também pelo papel dele no anúncio de Jesus Cristo, ele que batizou Jesus, como o Mário disse agora há pouco, e também tem conhecido como Santo da Colheita, Santo da Fartura. Essa celebração de agora, que começou às 10 da manhã, está sendo presidida pelo arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson. Mais cedo nós conversamos com o padre Irismar Farias, que é o pároco aqui da paróquia de São João Batista, e também com o arcebispo, com o Dom Paulo Jackson. Eles falaram tanto da importância de São João Batista para a igreja nesse momento, principalmente para os nordestinos, e da relação de São João com a cultura popular, das comidas, das roupas, das festas juninas. Vamos ver o que eles disseram. No Nordeste, a festa de São João Batista está muito vinculada a aspectos culturais, de modo muito belo. Comidas típicas, danças, músicas, tradições muito belas. Então estes dois elementos, a fé enraizada numa cultura tão forte como é a cultura nordestina e ao mesmo tempo os festejos culturais. Estas duas coisas podem conviver e devem conviver com muita alegria. Hoje nasce para nós cristãos, católicos, apostólicos, romanos, a experiência de um grande profeta. Ele, filho de Zacarias e Isabel, vem apresentar num processo messiânico a missão do próprio Jesus Cristo, né? Então ele vem apresentar aquele que vem ser o Salvador da humanidade e o nosso Redentor. Então João tem um papel importantíssimo porque ele é o último representante do profetismo de Israel. Então é ele que sela todo o profetismo de Israel, anunciando, a partir de um batismo de conversão e penitência, aquele que viria, o Senhor Jesus Cristo, para redimir o pecado da humanidade.
Como eu disse agora há pouco, nós estivemos dentro da paróquia, agora a igreja está lotada, segue lotada e muitas pessoas têm motivos especiais para estar aqui. A relação dos devotos de São João Batista, ou até mesmo devotos de outros santos, que não perdem a chance de passar um 24 de junho, pelo menos um pouquinho desse 24 de junho aqui orando, pedindo e agradecendo a São João Batista. Eu conversei com duas senhoras, duas devotas, que contaram pra gente os seus motivos para estarem aqui hoje e a gente vai ouvir agora. Fiz cirurgia de catarata e não me dei bem. Estou enxergando mais pouco. E o outro olho, o esquerdo, eu não fiz a cirurgia. Aí o médico falou pra mim que meus olhos estão com problema, porque eu tenho a córnea fraca. A córnea está tão transparente que só o milagre de Deus. Não tenho mais colírio, pode usar colírio que não vai resolver. Aí eu estou aqui também para pedir uma graça, para ele pedir a Jesus Cristo, para eu ficar boa dos meus olhos, ele fazer esse milagre em mim. Aí no próximo ano eu venho agradecer a São João Batista. Eu venho sempre aqui na igreja, nas coisas que tem. E também batizei a minha filha aqui, que hoje ela já está com 41 anos, minha filha Vônia. Então eu gostei muito da igreja, né? Batizei ela e sempre eu venho aqui. E sou devota do São João Batista. Quando eu não venho até de pé às vezes, mas contanto que eu assista à missa. Bom, olha só, a missa que começou às 10 horas da manhã acabou de terminar. Os fiéis estão saindo, descendo aqui as escadarias. Tá vendo só como tinha bastante gente lá dentro? Ó, agora, aqui do lado de fora vai ter uma quermesse, um lanche para as crianças, principalmente, um almoço. Dom Paulo Jackson vai continuar por aqui, arcebispo do Recife e de Olinda. E a programação aqui continua, tá? A festividade de São João da Paróquia começou no dia 15 e hoje, às 4 da tarde, tem uma procissão que vai sair aqui da igreja, vai dar uma volta por algumas ruas aqui do Sancho e às 5 horas, 5h30, por aí no finalzinho da tarde, vai ter a celebração presidida pelo pároco Padre Irismar Farias, que encerra a festividade de São João aqui na paróquia dedicada ao santo no Sancho, zona oeste do Recife. Mário. Festa extremamente importante para a Igreja Católica e para a nossa cultura, né, Gustavo? Obrigado. A seguir, a gente fala sobre tosse seca. Nessa época do ano, muita gente fica com aquele pigarro na garganta e você vai saber como se livrar disso. Será que tem receita caseira? O NE1 vai falar também da fumaça que tomou conta do Recife ontem. Muita gente notou que a cidade ficou cinza e tem explicação para isso. E ainda, bombeiros encontraram o corpo da mulher que desapareceu no último sábado na praia de Suape. Vamos para o intervalo com imagens ao vivo da BR-101, imagens da nossa Globomoto no sentido Recife. Você acompanha aí o trânsito tranquilo nesse momento. NE1, volta já. Meio-dia e 3 minutos, o NE1 está de volta e a gente segue agora com o assunto de saúde. Tem gente que está fazendo aniversário de tosse. Sabe aquela bem seca e fica ali coçando a garganta? Bora saber o que fazer para se livrar dela. Ivan Duarte tem a resposta. Oi, Ivan, boa tarde para você. Oi, Mário, boa tarde a você também, boa tarde a todos. Um tempo mais frio, um clima também de São João, né, onde as fogueiras são acesas, então é comum que os problemas respiratórios aumentem. Mas para responder essa pergunta que você me fez, a gente vai precisar diferenciar os tipos de tosse que existem. E é por isso que o Alfredo Leite, pneumologista, vai nos ajudar nessa conversa. Alfredo, muito obrigado por nos atender. Vamos então diferenciar quais são os tipos de tosse para as pessoas entenderem do que a gente está falando e também como tratar. Boa tarde mais uma vez, bem-vindo. Boa tarde. A tosse, ela pode acontecer de uma maneira aguda ou crônica. A tosse que dura até 3, 4 semanas, ela é chamada de aguda e, em geral, ela é secundária a uma infecção viral das vias aéreas, né? É uma faringite, uma rinite, e ela tende a desaparecer espontaneamente ou com a ajuda de alguns medicamentos. Quando a tosse demora mais tempo, ela passa de 4 semanas, ela pode se tornar subaguda ou crônica. A tosse que dura mais de 2 meses é chamada de tosse crônica e ela tem outras causas e outros tratamentos. E o que pode ser feito nesses dois casos? Na tosse aguda, a maior parte das vezes, a gente deve simplesmente esperar
que ela vai ficar boa, né? Então, o médico pode prescrever alguns antitussígenos, às vezes medicamentos antialérgicos que têm uma ação também antitussígena, que podem fazê-la melhorar um pouco mais rápido. Mas a gente deve ficar tranquilo de que ela deve melhorar depois de alguns dias. Já a tosse crônica, a história é outra, você precisa investigar, você tem algumas causas principais de tosse crônica, não é? Tosse que a gente chama das vias aéreas superiores, das vias aéreas inferiores e o refluxo. Então, cabe ao médico traçar isso, entender, conversando com o paciente, examinando o paciente, qual é a causa da tosse dele para poder direcionar o tratamento. Pela sua experiência de consultório, quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem e que não deveriam? Em relação à tosse aguda, é supermedicação. O paciente chega lá no consultório, depois de 10 dias de tosse, já tendo usado 2 antibióticos, tendo usado corticoide em dose alta, tendo usado uma série de medicamentos que não tem nenhuma comprovação científica. E em relação à tosse crônica, a pessoa demorar muito a procurar o especialista para tentar resolver o problema. Nós recebemos algumas perguntas pelo canal Globo. A Miriam Vieira está dizendo: estou com uma tosse seca há mais de 1 ano e meio. Ela não para com nada e agora nesse tempo só piora. O que ela pode fazer? Pelo visto é uma tosse crônica. É uma tosse crônica e já bem antiga, não é? Então, essas tosses, existe uma maneira de raciocinar do pneumologista que ele consegue ir traçando e eliminando algumas causas e se focando em outras e fazendo o tratamento com as doses corretas do medicamento e pelo tempo necessário. Então, se está com a tosse crônica, é melhor não improvisar mais. Realmente é bom conversar com o pneumologista. O Joé está dizendo que a tosse dele aparece faz 1 mês e somente à noite. Ele toma mel para melhorar. Tá certo isso e o que ele pode fazer? Olha, o mel, ele tem, dos remédios caseiros, é um que tem uma certa eficácia mesmo, porque ele recobre ali na garganta as terminações nervosas, não é? Ele dá uma ação emoliente, como a gente diz. Mas se a tosse já está durando mais de 1 mês, ela está se cronificando, então ela precisa conversar com o médico. São alguns detalhes na conversa e no exame do paciente e eventualmente uma radiografia, alguma coisa, que fazem a gente descobrir qual é o mecanismo da tosse dele para poder atacar da maneira eficaz. Tá certo, doutor Alfredo. Recomendações importantes. Muito obrigado ao senhor pela participação. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre essa fumaça que amanheceu hoje aí no Recife e esclarecer também para o pessoal o que pode ser feito quando isso acontece. Mário, daqui a pouco então a gente conversa mais. Tosse é um negócio que incomoda muito, né, Ivan? Ainda mais com toda essa fumaça. Então daqui a pouco você traz aí com o médico outras orientações. Obrigado. O segundo maior laboratório farmacêutico público do Brasil funciona aqui no Recife. É uma instituição fundada há 60 anos. O Lafep produz medicamentos que beneficiam pacientes com várias doenças e que são atendidos nas unidades públicas de saúde. E ainda oferece a preços populares óculos de grau e vitaminas. A novidade que chegou neste ano às prateleiras é a vitamina C composta, que vem com vitamina D e zinco também. 30 comprimidos por R$ 13,90. Mais uma opção para fortalecer a saúde dos clientes. Assim como a já conhecida vitamina C, que voltou a ser produzida em 2023 e é vendida por R$ 9,90. O potinho vem com 30 comprimidos. Tem gente que leva para a família toda. Meu filho mora em João Pessoa, mas ele pede: mãe, compre a vitamina C lá do Lafep. E por que compra aqui, não compra em outro lugar? Porque aqui é mais em conta. Aí quando eu compro logo 5, 6. As vitaminas são produzidas aqui mesmo no Lafep, o laboratório farmacêutico do estado de Pernambuco, que também é responsável pela produção de remédios que são disponibilizados a pacientes não em farmácias comerciais, mas em programas do Ministério da Saúde, nas unidades públicas de todo o Brasil e em outros países. O Lafep produz 112 milhões de comprimidos de vitaminas e remédios por ano. Considerando a produção, é o segundo maior laboratório público do país em funcionamento. O primeiro é o Farmanguinhos da Fiocruz. São 60 anos de prestação de serviços aos pernambucanos, aos brasileiros e ao mundo. Vários produtos são feitos no Lafep, que é o único laboratório oficial no Brasil
e um dos poucos no mundo a fabricar benzinidazol, remédio usado no tratamento de pacientes com doença de Chagas. Do coquetel de 22 medicamentos utilizados no combate à AIDS no país, 5 são produzidos aqui. O Lafep, há longo tempo que ele vem sempre atendendo as políticas de saúde preconizadas pelo Ministério da Saúde. E isso foi graças a um laboratório público abraçar a ideia. E fomos nós. Foi aqui o Lafep, no Nordeste do Brasil, que conseguiu andar par e passo com o Ministério da Saúde nesse programa. Hoje, continuando essa nossa parceria sempre junto com o Ministério da Saúde, acho que isso está consolidado no Lafep. Eu não acredito que alguém consiga destruir essa filosofia de trabalho, de ajuda do Ministério, que nós conseguimos implantar ou distribuir dentro da empresa. É bom para Pernambuco, é bom para o Brasil, é bom para o Nordeste, é bom para a população de uma forma geral. Até para o mundo, porque ainda a gente tem produtos que o único laboratório oficial, o único laboratório público que produz somos nós. Ledoar chegou como estagiário. Atualmente é o responsável técnico por todas as medicações do Lafep. Nesses 60 anos de existência do laboratório, ele está aqui há 45. A equipe completa conta com 800 pessoas e a capacidade máxima de produção hoje, de 250 milhões de comprimidos por ano, deve dobrar. E a gente está com um projeto grande de 259 milhões para a modernização de todos os equipamentos. Então, nesses próximos 3 anos, o Lafep vai trocar praticamente todos os equipamentos para duplicar a capacidade produtiva. A nossa ideia é que a gente comece a produzir, tenha a capacidade de produzir 500 milhões de comprimidos por ano, que vai realmente aumentar e ampliar esse acesso, né, dos medicamentos para a população. O laboratório também fabrica lentes de grau. Tem capacidade de fazer 3.000 unidades por mês. Parte é fornecida a prefeituras e a estudantes e funcionários da rede estadual de ensino de graça. E parte é vendida nas farmácias do Lafep. Qualquer pessoa pode comprar. Comparece em uma das nossas filiais com uma receita oftalmológica, vai ao médico, atualiza a tua receita, leva em uma das nossas filiais, que está distribuída aí por todo o estado de Pernambuco, são 12. Você leva a tua receita, o nosso pessoal vai te atender, falar os valores, mostrar as nossas armações e fazer o atendimento do teu óculos. Armação e lente juntas custam a partir de R$ 132. É aqui que Fábio compra os óculos dele e da família. Tem alguns anos já, creio que uns 2,5 a 3 anos que eu venho fazer compras com eles. É para isso que o Estado, na minha opinião, funciona, né? Existe, a gente paga serviços públicos para servir a gente, para nos ajudar, dar bem-estar, né? Uma barreira deslizou no Recife, foi no Barro, uma casa foi interditada. Daniele Fonseca está no local para trazer as informações para a gente. Oi, Daniele, boa tarde para você. Oi, Mário, boa tarde para você, para quem está nos acompanhando. Foi na comunidade do Pantanal. Fica aqui, olha, na rua Presidente Médici, bairro do Barro. E a barreira que deslizou, pessoal, foi aquela ali em cima. Eliabe Pessoa está mostrando para a gente. Isso aconteceu no último domingo. Para vocês terem uma ideia do impacto, lá de cima veio caindo, né? Deslizando barro, vegetação. Essa árvore que está aqui embaixo, com a raiz exposta aí, de acordo com os moradores, estava bem lá para cima e veio parar aqui embaixo. A gente está vendo aí também a fita, né, interditando, essa fita zebrada que Defesa Civil geralmente coloca em situações como esta. E a casa que foi interditada é essa aí de parede cor-de-rosa. Eu estou aqui com Dona Eliette, ela é a moradora dessa residência, vive aí há 28 anos, né? A senhora estava me falando. O deslizamento foi no domingo, mas a interdição de sua casa só foi ontem. O que a Defesa Civil falou para a senhora? Boa tarde. Boa tarde. Eles só mandaram eu sair, interditou, mandou eu sair, procurar casa de parente, ou então ir para o abrigo, e não falou mais nada. E uma do pessoal disse, você procura um lugar para ficar enquanto o inverno passar. Depois que o inverno passar,
Aí você volta. Mas para toda vez do inverno eu estar numa agonia dessa, não dá, né? Nessa barreira não tinha plástico, não tinha nada protegendo? Nunca houve plástico, nunca colocaram nada. Nunca colocaram nada, sempre que desliza o pessoal chama eles lhe olha, não vai atingir a sua casa, pode ficar tranquila. Mas eu vou esperar ficar debaixo do barro? De jeito nenhum. A senhora não se sente segura morando aí? Não sinto segura de ficar aí. Nem entrar, minhas coisas, meus pertences, tá tudo aí. Meus documentos, tudo tá aí. E a senhora foi para casa de quem? Fui para casa da minha filha. Mas é um negócio assim, quem quer casa, quer casa. Ela quer a privacidade dela. Eu também quero. Porque eu também, o auxílio não dá para eu procurar uma casa para alugar. É de quanto o auxílio? O auxílio é de R$300. Aonde é que eu vou encontrar uma casa por R$300? E a senhora passou a receber esse auxílio quando? Eles não me deram nada. Eles disseram que para eu receber o auxílio era daqui a 2, 3 meses. Eu fosse ficar no abrigo, na casa de parente, mas aqui a única parente que eu tenho é ela. É ela e outra filha, mas a outra filha também, a casa dela são pequenas, não tem condições. Dona Eliette, muito obrigada, viu, pela participação da senhora. Gente, a Defesa Civil mandou uma nota para a gente informando, né, sobre a interdição dessa casa e que outros 10 imóveis, outras 10 casas tinham sido desocupadas, ou pelo menos essa foi a recomendação da Defesa Civil, que essas outras 10 casas fossem desocupadas e que ficam na sequência daquele primeiro andar, desse mesmo lado da Casa Rosa, para cá. Deixa eu conversar com uma das moradoras. Como é teu nome? Lucivânia. Lucivânia, me fala uma coisa. Deixa eu vir para o lado de cá. No seu caso, qual foi a situação que a Defesa Civil constatou lá na tua casa? Lá atrás também tem barreira e eles falaram que a queda dessa barreira, como a barreira tem uma proporção muito grande, pode atingir até a minha casa, né? Então eles falaram que da minha casa para cá, os moradores tinham que sair, passar a noite fora e na quarta-feira esperar, amanhã, esperar o pessoal da Defesa Civil vir, né, orientar o que é que vai fazer, se vai realmente, né, escrever no auxílio, se é para sair, se é para ficar, mas por enquanto a orientação foi para a gente sair das casas. Muito obrigada também, viu? Boa tarde para você, agradeço sua participação. Gente, então é isso. Uma casa foi interditada e outras 10, tudo isso de acordo com a Defesa Civil. A orientação é que as pessoas, né, os moradores, desocupassem essas 10 casas. A gente volta aí para o estúdio. Mário. A gente imagina o susto, né, Daniela, dessas famílias. Obrigado pelas informações. Vamos voltar para a BR-232, temos imagens de drone do cinegrafista Ezequiel Quirino. Ele está no bairro do Curado, mostrando nesse momento a movimentação. Agora, nesse trecho, a movimentação já é um pouquinho mais intensa. Há pouco a gente estava ali na entrada do Recife, onde já tem as faixas triplicadas. Ali estava fluindo um pouquinho melhor. Aí, onde só tem 2 faixas de quem está voltando para o Recife, a movimentação já fica um pouquinho mais intensa. Já na faixa de quem está indo para o interior, está livre. Esse é o caminho aí de quem está voltando de várias cidades, principalmente do Agreste, como Gravatá, Caruaru, várias outras cidades onde o pessoal foi curtir o São João, né? Agora é aquela hora de ter paciência nesse retorno, de seguir com calma para quem está nesse trecho. Já é o final da viagem, então já estão quase chegando, mas é preciso se atentar às sinalizações e dirigir com cuidado. Você vê nesse momento o trânsito um pouquinho mais pesado nessa parte. Mas lá atrás, em Jaboatão, a lombada eletrônica que fica no bairro do Curado foi desligada até às 5 horas da manhã de amanhã para aumentar a fluidez no trânsito e ajudar os motoristas a voltarem com mais tranquilidade. Vamos agora dar uma olhadinha no Globocop. Ele está em Moreno, na região metropolitana, fica ali a 30 quilômetros do Recife. E a gente tem as imagens mostrando uma movimentação um pouquinho mais tranquila do que a gente viu mais cedo, né? Inclusive, mais cedo a gente viu, inclusive, que tinha alguns motoristas passando ali pelo acostamento. É infração, né? A Polícia Rodoviária Federal lembra que ultrapassar pelo acostamento é infração gravíssima, resulta em multa de R$ 1.467,35 e também gera 7 pontos na CNH. O acostamento deve ser preservado para veículos em situação de emergência, como ambulâncias, viaturas. A gente sabe que as pessoas têm pressa de chegar em casa, mas nada justifica a imprudência. O acostamento não está ali como uma via alternativa, mas você está vendo que nesse momento o trânsito está um pouquinho melhor do que a gente mostrou há pouco. E a gente segue agora para a BR-101, no sentido Recife, com a ajuda da nossa
Globomoto. Elvis Lopes está circulando por aí. Você está acompanhando nesse momento a movimentação na rodovia. É de quem vem de cidades da Paraíba, Rio Grande do Norte, outros estados também muito procurados, né? Nessa época de São João. E nesse momento você está vendo aí o trânsito livre, bem tranquilo para seguir. E a gente segue agora para Jaboatão dos Guararapes. Hoje tem festa por lá. Joab Alves conta tudo para a gente. Oi, Joab, boa tarde para você. Fala, Mário. Muito boa tarde para você, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Estou no mercado aqui da Mangueira, no bairro Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes. E por aqui encontrei o Trio Lemos, animando o pessoal que está aqui pelo mercado. O pessoal aí que está vindo comprar algumas frutas, alguns quiosques que estão abertos, outros fechados. Milho, pouco eu encontrei por aqui, então o pessoal também já foi para casa. E a gente fala um pouco agora, gente, que o tempo abriu, viu? Olha só, céuzão limpo, com poucas nuvens. E Mário perguntou sobre a programação que tem aqui em Jaboatão dos Guararapes. Olha só, nessa terça-feira, em Prazeres, no Parque da Cidade, a partir das 6h30 da noite, sabe o que tem por lá? Quadrilha junina, trapear, Gel e seus manos. Também tem banda da Virote, Israel e Rodolfo. Em Jaboatão, Guararapes, no centro, tem banda Alegria de Brincar, Alessandra Vieira e Manuel Neto e Brucelose. A gente sabe que nessa época do ano tem muito forrozinho assim, pé de serra. Esse é o Trio Lemos e eu vou perguntar aqui ao vocalista como é que tem sido esse período junino para vocês. Graças a Deus, muita festa. O prefeito de Jaboatão valoriza os artistas da terra e a gente está fazendo bastante festa. Esse mês já no total umas 30 e poucas festas, graças a Deus. Não é pra cansar não, meu amigão? A gente cansa, mas a gente toma um energéticozinho, a gente tem aquela energia que para dar continuidade na festa tem que ter, né? É assim mesmo. Vamos embora. Obrigado aqui pela participação com a gente. É isso, viu, Mário? Perguntei aqui a alguns vendedores que resolveram abrir nessa terça-feira. O produto que está mais saindo aqui, né, a comida, sabe o que é? O coco, meu amigo. É contigo no estúdio. Obrigado, Joab, pelas informações, por mostrar essa animação aí pra gente. E olha só, é tradição acender fogueira na véspera de São João no Nordeste. Mas ontem, quem estava aqui no Recife, algumas cidades aqui da região metropolitana, notou que ficou tudo cinza, como se a fumaça das fogueiras tivesse se concentrado ao invés de se dissipar. A gente recebeu algumas imagens, bora dar uma olhadinha aqui. A gente tem uma foto de como ficou ali no bairro de Casa Forte. Uma neblina tomou conta do bairro. Aqui na Abdias de Carvalho também dá para ver uma fumaça densa que tomou conta aí da área central da cidade. Agora o que chama mesmo a atenção é essa aqui no bairro das Graças. Gente, não dá para ver nem os prédios ali. Parece uma fumaça mesmo, uma neblina impressionante como ficou. E nós também recebemos um vídeo mostrando como ficou a fumaça no bairro de Casa Forte. Bora dar uma olhadinha. Melhor que foto, vou fazer vídeo. Vai pra cá. E agora parou porque teve fogos, agora há pouco. Tá no intervalo. Mas liga aí. Cadê? Ó, ali tem uma fogueira, não sei se tá conseguindo ver. Ó. Ali tem o resto de uma fogueira. Fogos rolando em outro lugar, tô ouvindo na distância. Mas os próximos, cadê? Pararam. Pra alegria de Tito. Impressionante, né, gente? Bora ver as mensagens que chegaram pra gente no nosso canal Globo. Tem várias mensagens do pessoal comentando. Olha só, a Cristina disse que mora no Janga. Ela disse que ontem foi difícil respirar com tanta fumaça. A vista ficou embaçada. Ela disse que tem rinite e acha um absurdo ter que ficar trancada dentro do quarto refém da fumaça. Tem também a mensagem aqui da Adriana. Ela disse que mora em Maranguape 1, em Paulista. Foi assim, muita fumaça. Minha mãe, acamada, tem problemas respiratórios. Mesmo tomando os cuidados, a fumaça entrou e deu trabalho. Então, muita gente relatando a mesma coisa, né? Olha só, ontem a fumaça deixou minha filha com muita tosse. A Rita de Cássia também falando isso aqui. A Maria Costa também falando que esse ano ela ficou em casa porque a cachorrinha ficou doente. Ficamos todas com as janelas fechadas, muita fumaça. E a gente tem também aqui a Sandra Maria Costa dizendo que foi muita coceira nos olhos e nariz. Ela disse que estava sufocada, deu muita dor de cabeça e que tem problema de alergia. Imagina quem tem, né? Pois é, quem tem problema de alergia é muito complicado nessa época do ano, né?
Olha, nós procuramos o clima-tempo e a explicação é a seguinte: estamos num período de nuvens mais baixas aqui na região. Por isso, impediu que a fumaça se espalhasse mais rápido. Com as nuvens mais baixas, o vento fica parado, o que impede de dissipar essa condição de fumaça. A gente recebeu relatos de pessoas dizendo que a fumaça causou alergia respiratória, olho seco, e a gente volta a chamar Ivan Duarte para falar sobre esse assunto. Ivan, que amanheceu hoje com esses sintomas, pode fazer o quê? Então, Mário, vamos explicar, e o resultado dessas imagens que você mostrou aí, a gente espirrando, tossindo, e quem sofre mais é justamente quem tem doenças pulmonares. Eu vou usar, por exemplo, aqui a asma como linha para costurar essa conversa que a gente vai ter agora com o pneumologista Dr. Alfredo Leite. Doutor, para quem tem essas doenças pulmonares, o que fazer em casos como o Recife amanheceu hoje, com essa fumaça terrível aí que deixou as pessoas, então, com vários problemas? Bem-vindo de volta. Bem, a pessoa que tem uma doença respiratória crônica, asma é a mais frequente, mas a gente tem também a DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Que as pessoas chamam comumente de enfisema pulmonar. O segredo aí é a pessoa estar com o controle da doença em dia. Então, o asmático está fazendo a medicação, tomando as medidas habituais para controle da asma, para que quando aparecer a fumaça, ele não se ressinta tanto e não entre em crise, não é? Porque nessa época a gente tem um aumento das crises, um aumento das idas ao hospital, à emergência e internações. O que pode ser feito para combater os efeitos de inalar essa fumaça e acordar com a garganta meio travada? Bem, se tiver numa área que tenha muita fumaça, que esteja aquele cheiro de fumaça, você pode tentar se isolar da maneira possível, né? Fechando portas e janelas, colocando aquele paninho úmido nas frestas das portas, das janelas. Agora, a gente sabe que é difícil, porque aquilo permeia o ar, aquilo se espalha. Em verdade, você não se apavorar. Se tiver algum sintoma transitório, isso normalmente vai passar depois de alguns minutos. Soro fisiológico, nebulização e também inalação de algum medicamento, alguma coisa nesse sentido, é recomendado? Você pode dizer o que é? Olha, o uso de soro fisiológico nas narinas, ele é muito benéfico, principalmente para quem tem rinite alérgica. Agora, nebulização com soro fisiológico, via de regra, a gente não recomenda, porque ela pode irritar as vias aéreas. Então, se você tem asma, tem DPOC, tem outra doença respiratória, você deve seguir a orientação do médico usando os medicamentos específicos para isso. A nebulização com soro fisiológico, para esse tipo de problema, ela não ajuda. E para quem não tem doenças pulmonares, o que fazer? Para quem não tem doenças pulmonares, é fugir, né? Se você tem alguma sensibilidade, se você se perturba com a fumaça, é não colocar uma fogueira na sua casa, é você tentar evitar os ambientes que tem mais fumaça mesmo, porque nesse período, na região da gente, isso é difícil, é trabalhoso. Crianças e idosos devem ter cuidados redobrados? Sim, principalmente a criança e o idoso que tem doença respiratória crônica, que são doenças que têm uma frequência grande nesses extremos de idade, né? Asma nas crianças, DPOC nos idosos. Então, principalmente a pessoa que tem um problema crônico é que deve ter mais cuidados. A água, à vontade. A água sempre, né? A água, você manter as vias aéreas umedecidas, evitando o ressecamento, isso ajuda a prevenir a tosse e as reações a essas fumaças. Tá certo, doutor Alfredo. Muito obrigado pela participação com a gente aqui, os esclarecimentos e também essas recomendações. Vou devolver com você aí, Mário. Obrigado, Ivan, e ao médico pelas explicações. E a gente aproveita para atualizar a previsão do tempo para hoje, com imagens ao vivo aqui do centro do Recife. Olha só, choveu cedo hoje no Recife, em cidades da região metropolitana, mas agora o tempo deu uma estiada. Algumas ruas estão com acúmulo de água. De acordo com a APAC, o céu fica parcialmente nublado, com chuva rápida de forma isolada, com intensidade fraca a moderada durante todo o dia de hoje. E a onda de frio que atinge boa parte do país é um dos destaques do Jornal Hoje. Roberto Kovalik chega agora com esse e outros destaques. Oi, Kovalik.
Olá, daqui a pouco no Jornal Hoje, a brasileira que caiu num vulcão na Indonésia foi encontrada morta. A família de Juliana Marins informou que os socorristas conseguiram chegar até o local onde ela estava, mas disseram, com imensa tristeza, comunicamos que ela não resistiu. A gente também está de olho nessa onda de frio que atinge grande parte do país. O dia já começou frio em vários estados e a previsão é de que essa friaca vai aumentar ainda mais agora à tarde. Em Santa Catarina, a temperatura pode chegar a menos 10 graus amanhã cedo. O presidente dos Estados Unidos exige que Israel não jogue mais bombas no Irã. A declaração foi feita antes do embarque para o encontro de líderes da OTAN na Holanda. Trump criticou tanto Israel quanto o Irã por violarem o cessar-fogo anunciado por ele ontem. E a gente traz também todas as informações sobre a Copa do Mundo de Clubes. Hoje tem Flamengo em campo. Tudo isso e muito mais no Jornal Hoje. Daqui a pouco a gente se encontra. E foi encontrado na manhã de hoje o corpo da advogada Maria Eduarda Medeiros, de 38 anos, que sumiu no mar após um acidente de lancha na praia de Suape, no Cabo de Santo Agostinho, no litoral sul. O repórter Gustavo Ferreira tem as informações. Gustavo. Oi, Mário. Estamos de volta com essa notícia triste, né, que foi divulgada hoje mais cedo pelo Grupamento Tático Aéreo da Secretaria de Defesa Social aqui de Pernambuco. Foram 4 dias de buscas até o corpo de Maria Eduarda Medeiros ser encontrado hoje. O corpo estava perto da praia de Calhetas, no Cabo de Santo Agostinho, perto de onde a lancha onde ela estava naufragou. Esse caso foi no sábado. Ela estava com um namorado, o Seráfico Júnior, que é médico de 55 anos, e também com um cachorro. E aí a lancha naufragou no mar. Ela ficou desaparecida durante 4 dias. Seráfico informou às autoridades e também a testemunhas que nadou por cerca de 3 horas até a margem e conseguiu ser resgatado. Ele foi atendido com escoriações, foi levado até a UPA de Pojuca e liberado em seguida. Você vê imagens do Globocop, essas imagens foram feitas ontem do local onde a lancha naufragou, ali na praia de Suape. Essas buscas contaram com o apoio do Corpo de Bombeiros e também da Marinha. A gente recebeu hoje essa informação e o corpo dela, o corpo de Maria Eduarda Medeiros, de 38 anos, que era advogada, já está no Instituto Médico Legal aqui do Recife. E agora há pouco nós recebemos a informação de que familiares já chegaram ao local para fazer o reconhecimento. Como ela era advogada, a Ordem dos Advogados do Brasil, aqui de Pernambuco, divulgou uma nota mais cedo. Nessa nota, a presidente da OAB Pernambuco, Ingrid Zanella, lamentou e declarou profundo pesar e consternação pela morte da advogada e também diz que a Ordem se solidariza com familiares e também com os amigos de Maria Eduarda Medeiros, que tinha 38 anos. O cachorro de estimação não foi encontrado até agora. Essas são as informações sobre esse caso triste que a gente vem acompanhando aqui no NA1 desde o final de semana. Mário. Obrigado, Gustavo, pelas informações. O Hospital da Restauração divulgou agora há pouco o número de entradas na instituição por queimaduras de fogo e fogueiras durante o período junino. No total, 28 pessoas foram encaminhadas para a unidade de saúde. 12 pacientes adultos e 16 crianças. Essas crianças, as lesões foram bem mais graves. É interessante isso, porque foram fogos de artifício que explodiu na mão, mesmo de ontem para hoje. Foram várias crianças que chegaram aqui queimadas, exatamente 5 crianças durante a madrugada deu entrada na instituição. Nós internamos já 9 pacientes infantis e mandamos 7 para o ambulatório. Ou seja, no caso, 16 crianças. 16 crianças e 12 adultos. As crianças estão sendo as maiores vítimas esse ano. Isso é preocupante. Eu gostaria de pedir que as pessoas tivessem mais cuidado, tivessem mais atenção com essas crianças utilizando fogo de artifício e perto de fogueira. E a gente volta a falar com Daniele Fonseca. Uma barreira deslizou no fim de semana no bairro do Barro. Uma casa foi interditada. Daniele, a gente quer saber, já tem resposta da Prefeitura? Olha, Mário, a Prefeitura, né, usando na nota que a Defesa Civil mandou para a gente, informou que a Defesa Civil pode ser acionada
qualquer momento, é um serviço que acontece 24 horas por dia, pelos telefones 0800 081 3400 ou pelo Conecta Recife. Também tem um outro número, que é o 3036 4873. Né? A Defesa Civil, que interditou aquela casa ali, na verdade já faz parte da casa este outro terreno, que tem o portão verde, que é onde tem o quintal, né, da residência. E a gente vê que parte do muro ali foi atingida pelo deslizamento da barreira. Isso aconteceu no último domingo. E aí foi barro, foi árvore, foi vegetação que tinha aí caindo, derrubando tudo e atingindo aí o canal. Essa é a rua Presidente Médici, gente, aqui no bairro do Barro. Eu estou aqui com Rosana. Ela mora numa das casas que a Defesa Civil recomendou que desocupasse, né? Mas você disse que não tem para onde ir e durante o dia está ficando, Rosana. O que é que você tem percebido, assim, qual é o teu sentimento de estar morando numa área de risco? É susto, né? Muito susto. Estou sem dormir, desde domingo não estou dormindo direito por conta disso. Estou dormindo na casa da minha irmã e qualquer barulho eu já me assusto. Não estou conseguindo ficar direito dentro da minha casa e só mandaram eu desocupar. Mas como eu vou desocupar que não tem lugar para ir? Por enquanto, estou na casa da minha irmã. Quantas pessoas moram em sua casa? São 3. Eu, meu marido e minha filha. Aí minha filha está assustada. De repente ela começa a chorar, a gente vê ela brincando, mas de repente ela começa a chorar. Qual a idade dela? 14. Só quem sabe é a gente que está vivendo dentro de casa. Deram algum auxílio para vocês saírem da casa? Não, não me deram nada. Só mandou sair. E disse que na quarta iam vir. Amanhã. Que é amanhã. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Deixa eu falar também com Elissandra. Elissandra, gente, ela é filha da dona da casa que foi interditada, né, dona Eliette. Mas você estava dizendo que sempre passa por aqui com teus meninos. Essa barreira, o que é que você vem observando ao longo do tempo? Assim, a Defesa Civil não colocou, a Prefeitura não colocou nada de lona, nada disso. E como é que você se sente morando num lugar desse? Faz 28 anos que minha mãe está nessa casa, né? E todo inverno a gente sempre tem esse medo, né? Da barreira estar caindo, inclusive mesmo no domingo. Não estava nem chovendo e houve esse deslizamento de terra, então é uma sensação de segurança. A qualquer momento está aí com as crianças e a terra descer. Nossa, não estava chovendo? Não estava chovendo na hora que caiu, não. E de repente a gente começou a escutar uns estralos como se fosse o trovão. Aí a barreira caiu. Tinha chovido no mesmo dia, algumas horas antes, Alessandra, que pudesse ter influenciado, né, nesse deslizamento? No sábado tinha passado o dia chovendo, não foi? Aí no domingo pela manhã ainda estava chovendo, mas durante o restante do dia não tinha chovido. Aí também influenciou muito depois que fizeram casas lá em cima, aí botaram os canos de esgoto descendo na barreira é o tempo todinho. Quando está chovendo principalmente, fica como se fosse uma cachoeira descendo de água de lá de cima. Aí se influencia, porque o barro está todo encharcado de água, né? Aí pronto, fica assim, essa sensação de medo da gente estar aqui, a qualquer momento acontecer uma tragédia. Tá bom, sua mãe, obrigada, viu? Sua mãe está voltando aqui, dona Eliette, que falou com a gente mais cedo. Ali é o muro do seu quintal, né? Que foi atingido. Foi atingido. Acabou com as minhas plantinhas, que eu amo planta. Está todo destruído aí. Entrou barro ali para dentro do seu quintal? Está todo cheio de barro. Essas bolas assim de barro grande, está tudo dentro do quintal. Agora, a parte da casa ainda não atingiu. Agora, por pouco não atinge a sua casa, né? Não atinge a casa, mas a Defesa Civil interditou que eu não posso ficar aí para nada. Amanhã, quando eles virem, é que eu vou conseguir entrar para tirar alguma roupa, algum documento, mas antes disso eu não posso entrar aí, não. Muito obrigada pela participação da senhora. Gente, reforçando os números da Defesa Civil do Recife, tem o 0800
081 3400 e o 3036 4873. É um atendimento, um serviço gratuito que acontece 24 horas para qualquer solicitação, para qualquer pedido de vistoria que os moradores precisem fazer em suas áreas onde vivem. Mário. Terça-feira começou difícil para essa comunidade no bairro do Barro, né, Daniele? Obrigado pelas informações. Vamos mudar de assunto, vamos falar agora de São João e futebol. Sabrina Rocha vai chegando para falar aqui com a gente. Sabrina, o Globo Esporte está no clima junino. Boa tarde para você. Oi, Mário, boa tarde para você, muito boa tarde para todo mundo. Não rolou futebol esse fim de semana, teve parada por conta das festas, né? Nada mais justo. Porém, o Globo Esporte não pode parar, né? E aí, Mário, convidamos a principal contratação do Santa Cruz este ano, que é o xodó da torcida, o Thiago Galhardo, o irmão dele, que é também jogador do Santinha, o Gabriel, para um forrozinho. Será que eles aceitaram? Olha aí, roda, diretor, a imagem que é muito legal. Os dois toparam, foram até vestidos a caráter para conhecer o nosso São João. A repórter Lilian Fonseca, ela levou a dupla para a Avenida Rio Branco, ali no Recife Antigo, para ver tudo que essa festa oferece. Comida! Gostaram, viu? Comida de milho, comeram demais, forrozinho e principalmente a energia do povo pernambucano. Eles foram muito assediados, tiraram fotos, super simpáticos, combinam demais com a nossa festa, com toda essa simpatia aí, ó. O Galhardo não disse não pra ninguém, viu? Aceitou todo mundo, acho que gostaram, mas vocês vão saber já no Globo Esporte o que eles acharam de verdade dessa festa. Os dois são cariocas, né, Mário? E pra quem é de fora, a gente sabe, né, a gente que veio de fora também, que demora pra gente entender realmente o significado dessa festa, que tá tão enraizada no povo pernambucano. Que é tão grande, né? Que é tão grande, né? Leva tanto afeto, a gente se apaixona, é irresistível. A gente também vai mostrar hoje a classificação do Botafogo para as oitavas de final na Copa do Mundo de Clubes e também o Palmeiras garantindo vaga na próxima fase da competição, ao empatar com o time de Messi, viu? Esse jogo foi muito bacana, o Inter Miami, 2-2. A gente tem um jogador do Palmeiras, o Estevão, que está negociado já com o Chelsea, ele que joga pelo Palmeiras ainda, tirando fotos com o Messi, com o Luiz Soares, foi muito legal. E, gente, tem também o rei do Baião, o Luiz Gonzaga. Ele tinha uma relação com o futebol muito especial, não torcia por um só time não, viu? Tinha 3 times, gente, 3 times. Um em São Paulo, um no Rio de Janeiro e um aqui em Pernambuco. E aí a gente vai contar qual era o time que ele gostava por aqui. Você tem algum palpite? Você já tem um time aqui? Ideia. Eu não posso me Pode, não, dizer, mas você não. pode sim. O meu time é o Paysandu lá de Belém do Pará. Só. Eu espero você então se definir por aqui, tá bom? E dizer qual é o time que você tem simpatia. Mas o Luiz Gonzaga tinha um time aqui em Pernambuco, a gente vai revelar que time é esse já, depois do Enem 1. Tô curiosíssimo aqui. Então tá. Beijo grande pra você, tchau, bom restinho de São João. Tchau, gente, até daqui a pouco, hein? Me esperem. E hoje tem gente que vai aproveitar a folga para ir ao cinema para se encantar com as histórias que passam nas telonas. Mas para quem tem alguma deficiência visual, auditiva, esse momento de diversão pode ser limitado. Aqui no Recife, um projeto do Cinema da Fundação oferece sessões com recursos de acessibilidade para as escolas públicas, pessoas com deficiência e também pessoas neurodivergentes. E essa inclusão é essencial para garantir o direito de todo mundo ter acesso à arte. Filme é para ver só com os olhos? A resposta parece óbvia, mas tem gente que percebe o que passa na telona de outras formas. O cinema eu percebo através do sentido da audição, né, e também da visão, né? Mesmo tendo essa baixa visão, eu consigo perceber as coisas através da imagem mental pela audiodescrição, né? Chega na gente, chega nas pessoas que não enxergam também. O programa de Michel hoje foi vir a esta sessão no cinema da Fundação Joaquim Nabuco, em Casa Forte, zona norte do Recife, e faz parte do programa de educação e acessibilidade da Fundage. Já recebemos no cinema da Fundação um público de mais de 13 mil pessoas. As sessões de um ano para cá têm acontecido de forma semanal, então a gente aumentou bastante o número desse público. E, além do público aqui no Recife, esse projeto já circulou por outras cidades pernambucanas e outros estados também. Esta vai ser a sessão 200 do projeto que, desde 2017, busca democratizar o acesso ao cinema a pessoas com deficiência ou neurodivergência, como o transtorno do espectro autista, por exemplo.
O objetivo parece simples, mas o desafio é enorme. Em 2022, a Ancine publicou uma instrução normativa determinando que cabe ao exibidor dispor de tecnologia para garantir a oferta e a fruição da obra audiovisual com os recursos de legendagem, legendagem descritiva, audiodescrição e libras em todas as sessões comerciais de sala comercial de cinema, sempre que solicitado pelo espectador. Quem descumprir essas medidas pode receber advertência ou pagar multa, que varia de 500 a 100 mil reais. De acordo com a Agência Nacional do Cinema, são mais de 3.500 salas espalhadas pelo Brasil. Mesmo assim, sessões como essa não são tão comuns. Antônio é professor e comemora cada chance que tem de ir ao cinema sem obstáculos. Eu tenho algumas dificuldades de ir ao cinema, mas assim que eu soube que tinha aqui no cinema da Fundação, eu já vim porque a gente tem essa dificuldade, né, com a acessibilidade dentro dos cinemas e quando o cinema da Fundação divulga as sessões acessíveis, para mim é um alívio, para mim é poder ter esse lugar para assistir mesmo e sentir confortável. Todo mundo que está nesse espaço, de alguma forma, vai ser afetado pela acessibilidade. E é isso que a gente quer, né? Que esse espaço, inclusive, seja um ambiente anticapacitista. A gente promova essa educação e promova esse cinema, essa cultura do acesso. Para o coordenador do cinema da Fundação, é importante que projetos de acessibilidade se espalhem por mais salas em todo o Brasil. A gente fica muito entusiasmado quando a gente percebe que outras instituições fora do estado, no país inteiro, têm procurado entender como é que funciona esse programa, né, para poder aplicar em suas salas de cinema. Durante a sessão, dá para ver e ouvir os recursos de legendas, libras e audiodescrição. Glória se segura em um corrimão e prende a cabeça para trás, sentindo o sol no rosto. Ela está na ponte da Boa Vista. Em seguida, ela atravessa a ponte. Ela está de blusa vermelha e calça comprida clara. O projeto também oferece acessibilidade para idosos. Dona Diva, de 70 anos, adorou. Muito bom e muito importante, porque tanta gente quer ter uma oportunidade dessa e não tem. Inclusão e arte, né? A seguir, a gente atualiza a situação das rodovias nesse fim de feriadão. E ainda tem festa em Caruaru, no Recife, e você confere a programação completa aqui com a gente. Imagens para você ao vivo da PE 15 em Paulista, no sentido Recife. Nesse momento, a movimentação bem tranquila. O NE1 volta já. Hoje é São João, é feriado para muita gente, mas quem atua com serviço essencial precisa trabalhar. E para quem é apaixonado pela festa, como é bom, né, sair de casa todo arrumado, com roupa xadrez, botas, enfeites de palha. A roupa xadrez é um símbolo forte do São João, porque relembra as camisas de algodão usadas no trabalho da lavoura do milho. Aí, com o tempo, virou tradição. Ana poderia estar indo ou voltando do forró, mas hoje é dia de trabalho. Ela é cuidadora de idosos. Saiu de São Lourenço da Mata cedinho para pegar o plantão em Boa Viagem, no Recife. E entre o uniforme preto, lá está ele, o toque junino. Acordei, olhei para o xadrez, é você mesmo, meu bem. E vamos lá. Comemorando São João ainda, né? Tá no clima. Flávio José não é só nome de um dos mestres do forró. Esse Flávio aqui é marceneiro e foi fazer um bico de montador de móveis numa ótica. Saiu do bairro da Macaxeira na correria e escolheu a camisa xadrez vermelha. Homenagear o São João para trabalhar e ser mais nordestino, né? Estou aproveitando o feriado e fazer um bico, né? Pra ganhar um extra para ajudar no milho depois, né? Enio trabalha numa barraca em frente ao Hospital da Restauração e faz da profissão em tempos juninos o próprio arraiá. No São João, o cardápio é caprichado e o figurino acompanha. Tradição, camisa de xadrez, a gente vem para trabalhar, para chamar mais a atenção dos clientes. E como é que foi o movimento no São João? Foi bom, foi razoável, foi legal. Gisele é técnica de enfermagem e acabou de largar um plantão, mas só de olhar dá para ver que ela tá no clima. Blusa xadrez rosa com preto, tiara de chapéu de palha e um sorriso que permanece, mesmo depois de 12 horas de trabalho.
Porque a noite é assim no plantão, toda vestida de matuta. E os pacientes que falam? Eles dizem assim, eita, tá no clima, né? Eu disse, então. Aí pronto, foi legal. Sempre, todo ano eu venho assim, sempre escolho uma cor e venho. Camisa, vestido, tiara, vale qualquer coisa com estampa de arraial. Porque neste São João, quando não dá para ir à festa, ela pode vir com a gente. Gente, que tal aproveitar o feriado ouvindo forró das antigas? Bruno Marinho está aqui para contar para a gente de uma reportagem especial. Tudo bem, Bruno? Como é que foi essa pesquisa? Oi, Mário, tudo bem? Boa tarde para você e para todo mundo ligado aqui com a gente no NE1. Na verdade, meu amigo, eu vou fazer uma pesquisa rápida aqui com você. Você já ouviu algum forró das antigas? Com certeza, vários. Eu adoro. Tá vendo, pessoal? O forró das antigas faz sucesso no Brasil todo, não é só no Nordeste, não. Por isso que o G1 publicou hoje uma reportagem especial que conta a história, as características dos principais sucessos desse estilo musical. Então não perde tempo, não. Tá vendo o QR Code aí na tela? Pega a câmera do teu celular, aponta para ele como se fosse tirar uma foto e você vai direto para essa reportagem especial. E nela você vai ficar por dentro de todas as curiosidades sobre o forró das antigas. Por exemplo, Mário, os grandes sucessos, os principais sucessos, são versões de músicas estrangeiras, de canções internacionais. Isso eu já imaginava. Por exemplo, olha só, tem a música Telefona-me, de Capim com Mel. É uma versão de Like a Prayer, da Madonna. Pétalas Neon, da Nolda de Caju, é uma versão da música Hero, de Mariah Carey. E tem muitos outros exemplos aqui nessa reportagem. E, Mário, nem te conto, eu fui DJ por um dia. Aí eu montei uma playlist com os principais sucessos das maiores bandas do forró das antigas. Então, quem conferir a reportagem aqui vai encontrar os hits de Limão com Mel, Mastruz com Leite. Olha só, chegando aqui... É uma reportagem bem extensa, mas tem aqui, ó, os principais sucessos de Brucelose, Calcinha Preta, Magníficos, Cavalo de Pau, Capim com Mel, Gatinha Manhosa e muito mais. Então, hoje o forró é pela conta do G1, viu, Mário? E assim, o forró, Mário, pode ser das antigas, mas o sucesso está mais atual impossível. Olha, eu vou sair daqui do estúdio já com o celular aqui, pegando o G1 para ver essa lista e já ouvir aqui até a noite. Aproveitar esse São João. Então, pessoal, pode baixar o aplicativo do G1, tá? É de graça e também conferir no g1.com.br/pr. Bruno, obrigado, bom trabalho para você. Até a próxima. Gente, tchau, tchau. Gente, vamos para Caruaru, por lá a festa não para. O Alto do Moura é o ponto de encontro durante o dia e quem está por lá é Gessé Acioli. Gessé, boa tarde para você. Oi, Mário, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está assistindo o NE1. Olha só, aqui o forró é tão bom que chuva e sol estão acontecendo a todo momento. Há pouco estava bem quente, agora já está chovendo. Eu vou pedir para o Adelson Siqueira mostrar um pouquinho como é que está a movimentação por aqui, porque estava bem cheio esse corredor, aí o pessoal foi se acomodando em algumas partes, nos restaurantes, para poder se amparar da chuva. Mas é muita gente, dá para ver um corredor extenso aí, são vários metros aqui de avenida, onde o pessoal aproveita para circular entre os ateliês, né, da arte do barro. Afinal de contas, estamos no maior centro de arte figurativas das Américas, que é o Alto do Moura. Aproveita para ir ver as quadrilhas, porque tem um polo das quadrilhas aqui com muitas cores, com muita vibração, com muita alegria. Tem também o polo Mestre Vitalino, aqui no Alto do Moura ainda, que é onde acontecem os shows. Nesse momento, o Forró da Brucelose está cantando. Daqui a pouco tem Brasas do Forró e depois o Lucas Aboiador. Essa é a programação do pessoal que vem curtir mais cedo aqui em Caruaru, porque à noite tem o pátio de eventos Luiz Lula Gonzaga, com várias outras atrações. Tem também o pessoal que vai para a estação, com vários outros polos culturais. Você é de uma região bem cultural, Mário, e eu sei que você reconhece isso de longe. Então aqui em Caruaru não é diferente. É muita cultura em todo o estado. E aqui em Caruaru a gente sabe fazer a festa como ninguém, afinal de contas, é por isso que Caruaru é a capital do forró e a terra do maior e melhor São João do mundo. Você está vendo aí o pessoal amparado de capa, usando aquela sombrinha, o guarda-chuva, para se proteger dessa chuvinha que cai. Mas já está parando, daqui a pouco o sol aparece de novo. Como disse no começo, eles gostam de aparecer os dois porque ninguém quer perder a festa, nem o sol, nem a chuva. E o pessoal vai acompanhando aí, apreciando a festa aqui em Caruaru, que faz essa festa bonita, com muitas comidas típicas, com muito forró, com muita tradição. Hoje, dia do São João, não é diferente. E eu vou devolvendo para você, fazendo esse convite. Não sei se você já veio aqui, mas se não veio, está convidado para vir curtir o maior e melhor São João do mundo. Mário.
Já estive aí no começo do mês, agora é hora de trabalhar, mas Caruaru é muito bom, festa boa e o Alto do Moro é impressionante como tá cheio mesmo com chuva. Obrigado, Gessé, pelas informações. E tem festa também no Sítio da Trindade. Ivan Duarte está por lá e mostra pra gente. Oi, Ivan. Olha, Mário, o Gessé reforçou aí que você é de uma região muito cultural. Eu estou aqui no polo principal do Sítio da Trindade e hoje por aqui tem Fafá de Belém, viu? Mas antes de eu passar a programação completa, deixa eu mostrar para vocês aqui um pouquinho desse palco principal. Você vê aí na imagem de Bruno Lafayette, os músicos da banda de Iracaldeira agora passam o som por aqui. E o detalhe é que ali no alto, Bruno, se você puder mostrar para a galera, olha só, tem uns balões. E esses balões, à noite, eles acendem, a decoração fica bem bonita. Eu vim aqui no domingo e gostei bastante. Pois neste palco principal do Sítio da Trindade, a partir das 5 horas de hoje, tem Coco do Juremar. E aí seguem, né? Vários artistas se apresentam, como Live Moraes, Iracaldeira, Fafá de Belém. E às 21h50 tem Geraldinho Lins. A Fafá de Belém vem antes, às 8h20 da noite. Aqui também tem um outro palco que também terá apresentações. A partir de 5 horas da tarde tem Marinho do Recife, 6h20 Mônica Feijó, 7h50 Roberto Cruz, 8h20 Silene Araújo e às 21h40 Luciano Ferraz. O Sítio da Trindade, que tem movimentado bastante aí o São João, ele está todo decorado, né, Mário? O pessoal tem vindo, tem gostado do que tem visto por aqui, inclusive com a apresentação das quadrilhas. Hoje, por exemplo, tem aqui mais 8 apresentações de quadrilhas a partir de 3h10 da tarde. E um detalhe que eu pude registrar aqui no domingo é que tem um telão do lado de fora da arena onde acontece a apresentação para transmitir para o pessoal tudo que está acontecendo lá dentro. Eu pude observar no dia, inclusive, que tinha uma galera esperando na fila, Mário, para entrar para assistir a apresentação na arena. Eu não sei se eram torcedores da próxima quadrilha a se apresentar, mas quem está acompanhando a gente, se vier hoje e tiver fila, tem essa possibilidade de assistir pelo telão que fica colado na arena. Então, a última apresentação das quadrilhas de hoje é a Raio de Sol, 7h50 da noite, são 8 no total. A programação é essa, Mário, todo mundo convidado. Vou devolver com você aí no estúdio. Festa boa no Sítio da Trindade, né, Ivan? São João é isso, né, gente? É plural, é bem cultural. Obrigado por mostrar pra gente. E a gente segue agora com imagens do Globocop que sobrevoa a BR-232 no sentido capital. A gente tem imagens ali do município de Gravatá. Muita gente vai para lá para curtir as festas juninas, mas também para descansar, né? Aproveitar nessa época, já que está tão friozinho, né? E você está acompanhando aí nas imagens a movimentação na rodovia. Trânsito praticamente parado aí na saída de Gravatá, né? Olha só, você acompanha muitos caminhões também nas imagens. Ali na via local, uma movimentação um pouquinho mais tranquila, mas a movimentação intensa. Tem inclusive um carro passando ali no acostamento. Ao longo do NE1 a gente vem reforçando essa mensagem, né? De que é proibido, é infração gravíssima você circular aí pelo acostamento. O acostamento não é uma faixa para isso, não deve utilizar para isso. A gente sabe que as pessoas têm pressa de voltar para casa, que é um momento de muita paciência, mas evite andar no acostamento, que ele não foi feito para isso e você ainda pode levar uma infração gravíssima. A gente tem imagens de outro trecho da BR-232, no bairro do Curado, nesse momento, uma movimentação bem mais tranquila. A gente acompanhou mais cedo ali próximo do Recife, a movimentação também em Moreno e na entrada do Recife. Agora você acompanha aí uma movimentação bem mais tranquila, né? A gente sabe que nesse trecho aí a estrada está triplicada, são 3 faixas, então é uma movimentação bem melhor do que a gente acompanhou em outros momentos aqui no NE1. E a gente segue agora com informações do trânsito da PE 15, sentido Recife, imagens da nossa Globo Moto com Elvis Lopes. Está parado agora, a movimentação intensa, mas agora está seguindo normalmente. E o NE1 volta amanhã, você pode rever e compartilhar as reportagens a qualquer hora no Globoplay. Uma ótima tarde para você, fica agora com o Globo Esporte.